seja bem-vindo ao Diálogos que Transformam, podcast da Letros. Eu sou Ana Oliveira e aqui a gente conversa com quem está inovando e transformando a educação no Brasil. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. E este episódio tem a participação especial do J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através de estudos do uso de evidências científicas. Hoje, o nosso tema é gestão, tecnologia e inclusão, caminhos para fortalecer a aprendizagem na educação pública. E para falar comigo sobre isso, eu tenho aqui a Astrid Gitoso, que é secretária municipal de Educação de Chapecó, em Santa Catarina. Astrid, seja muito bem-vinda. Obrigada, né? Bastante feliz por poder estar com vocês aqui, né? Colaborando um pouquinho nessa evolução nossa da educação brasileira e principalmente educação pública, né? Para começar, você pode nos contar um pouquinho sobre a rede municipal de Chapecó? Quantas escolas e estudantes a rede atende? Na verdade, Chapecó é um município que está no oeste de Santa Catarina, lá pertinho da divisa com a Argentina, né? Nós somos em torno de 300 mil habitantes. A nossa economia é baseada na agroindústria, somos a quarta economia de Santa Catarina. A nossa rede de educação, nós atendemos a educação infantil, ensino fundamental 1 e fundamental 2. Nós temos em torno de 30 mil alunos, né, em 84 instituições. Então, uma rede bastante ampla, bastante grande, e que temos procurado cada vez mais, né, melhorar a nossa qualidade da educação, que é o que todo mundo busca, procura, né, principalmente falando em educação pública, né, que sempre há uma pequena. Ainda nós temos um paradigma aí para quebrar, né, que é a pública com a privada, né. Mas, enfim, acho que estamos avançando muito. As discussões estão bem adiantadas, eu digo, né, as pessoas agora começam a se preocupar já desde o ano passado, há alguns anos, e isso tem sido uma vantagem para a educação pública, sim. Claro. E um dos grandes desafios da educação básica é garantir a inclusão de todas as crianças. É. Quais são os desafios específicos de Chapecó nesse sentido? A inclusão acho que é algo que nós já temos como tratar como né, corriqueiro nosso, diante de tudo que vem acontecendo, do que a medicina vem esclarecendo como, né, a questão da inclusão, com muitas habilidades diferentes, problemas físicos diferentes, tanto físicos quanto mentais, que as crianças vêm apresentando nesse nosso mundo desenvolvido. E nós temos um trabalho bastante importante, nós criamos há 3 anos atrás, mais os núcleos de atendimento à educação especial, que são núcleos que nós temos 5, que cada núcleo abrange umas determinadas escolas, com profissionais multidisciplinares, nós chamamos de NAMES, que é os núcleos de atendimento, né. E esses profissionais não fazem o atendimento dessas crianças que chegam até a escola, né, fazem a análise, fazem o encaminhamento junto com a família, que é muito importante. Porque a gente sempre fala, a educação inclusiva, nós não tratamos só a criança, nós temos que ajudar o entorno da criança, que daí é o professor, que é a família, enfim, né, toda a estrutura da sala de aula onde essa criança está. Então é um programa, assim, que tem dado um resultado muito positivo. E agora estamos com um grande projeto, devido agora a necessidade da questão do autismo, né, está sendo um tema também muito discutido, a gente percebe que esse número tem evoluído muito, assim, bem avantajado, né, meio descontrolado mesmo. É uma perspectiva do mundo a questão nessa questão, nós vamos criar a cidade do autista daí, que daí vai ser aonde a criança vai poder ir no contraturno também, estar indo nesse espaço com acompanhamento daí mais médico, mais social, com atividades desenvolvidas justamente para o desenvolvimento dele, não só cognitivo, como ser completo, né. Então isso também está acontecendo. E nós temos em todas as escolas, nós temos uma sala também, de alunos especiais. Todas as escolas têm uma sala adaptada, com um profissional dentro da educação especial para atender. Claro. É Além da bem amplo. É bem amplo. Uhum. Além da inclusão, um outro desafio da educação básica é a alfabetização na idade correta.
Santa Catarina aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, mas o Estado já tinha políticas de alfabetização que tinham sido feitas em parceria com os municípios. Isso. Você pode falar um pouco sobre essas políticas e como elas estão presentes em Chapecó? Na verdade, assim, o nosso estado de Santa Catarina sempre, eu digo, ele tem uma característica muito importante, está sempre um pouquinho na frente, né? E essa questão da alfabetização em tempo, né, adequado para as nossas crianças, ela vem sendo já discutida há muito tempo no estado com os municípios. Como o município, os municípios são a maioria deles os responsáveis pela questão da alfabetização, que a criança sai do pré, né, que a educação infantil é municipal, e vai para o primeiro, então, o segundo ano, que é o mesmo período de alfabetização. As discussões foram tão amplas que juntos nós entendemos que a pré-alfabetização já começa na educação infantil, né? E para a criança já chegar preparada, familiarizada, né, com alguns conteúdos que realmente vão ajudar nessa alfabetização. Então, essa, vamos dizer, pré-alfabetização, mas o início, né, de uma alfabetização já acontece no período pré-escolar, justamente para dar esse suporte, uma vez que as nossas crianças hoje estão muito mais rápidas, mas, né, com toda essa demanda desse mundo moderno, nós entendemos que as crianças precisam desse aporte naquele momento. Claro. E dentro das políticas inclusivas, a adoção de inovação, tecnologias dentro de sala de aula, ela também tem sido pensada na promoção da equidade? Ela é muito importante, né? Eu diria que a questão tecnológica, nós não podemos mais fugir, não podemos mais tapar os olhos, é algo que está presente, precisa ser trabalhado, precisa aprofundar os conhecimentos nessa questão. Nós, no município de Chapecó, somos o primeiro município do país a implementar para todas as crianças do terceiro ou nono ano os Chromebooks que nós temos. E já pensando em implementar já para o primeiro e segundo ano, o ano que vem, que vai ser mais uma política, né, de complementação. E nós temos aulas semanais do pensamento computacional, inclusos no currículo, específicos, então, para trabalhar essa questão tecnológica. Então, nós temos uma startup que trabalha, nós trabalhamos juntos, que faz com que realmente as crianças trabalhem o conhecimento da tecnologia. Então, como cada um tem o seu Chromebook, ele vai aprender desde o que é essa máquina, como ela funciona, qual é o objetivo dela, né? E a partir dali, então, ele vai ter essa questão da educação, eu digo, da leitura logarítmica, né? Que é realmente os logaritmos que a gente fala tanto na questão da área tecnológica. E com a inteligência artificial, que agora também está entrando muito forte, que é um tema que precisamos muito, muito estudar e fazer com que realmente as coisas aconteçam de uma forma legal. Eu sempre digo, a tecnologia ela é muito positiva, tem um lado bom, tem um lado ruim, como tudo na vida, né? Então, você poder ensinar, nós temos que ensinar as nossas crianças que a tecnologia vem para ajudar, que ela é favorável para nós, como seres humanos, para a nossa vida, para nossas estruturas, né? Enfim, educacionais, econômicas e tudo mais. Só que ela precisa ser muito bem orientada, muito bem conduzida, com conhecimento, para que realmente ela seja verídica e possa fazer o seu papel real, né, dentro da educação. Então, eu tenho muito medo, eu sempre digo, por isso que as pessoas precisam cada vez mais entender o que é inteligência artificial, para fazer um repasse legal, né, para os próprios profissionais da educação, que a gente sabe que vai ser um grande desafio, para poder passar isso para os alunos. Porque a gente sabe que esse aluno vai passar para a família, vai passar para os irmãos, enfim. É uma corrente de educação que se faz, de conhecimento, que parte da escola. Então, a responsabilidade nossa é muito grande nessa questão. Mas ela está chegando, vem para ficar, não tem mais como fugir. E a gente sabe que tem muitas plataformas que já estão se utilizando. E também tem a questão da segurança, né? Enfim, dos dados, tudo isso. Então, tudo isso tem que ser realmente pé no chão.
né, para que a coisa aconteça. Claro, e como a senhora mencionou, a tecnologia sozinha, ela não vai resolver as Não, desigualdades. não, nunca. Inclusive, evidências apontadas pelo painel consultivo global sobre evidências na educação, eles falam que mostrou que investir apenas em hardware não tem impacto, Não. precisa estar integrado à pedagogia. Nada substitui o homem, nada substitui a emoção, né. E Eu acho que a tecnologia ela é maravilhosa, mas não podemos esquecer que o brilho no olho, o sentimento, né, que é a questão do socioemocional, ele jamais vai deixar de existir. Muito pelo contrário, nós temos que trabalhar juntos. exatamente. E em Chapecó, a tecnologia que está sendo adotada, ela tem sido incorporada na pedagogia de outras disciplinas? Outras disciplinas também. Como ela é uma disciplina específica dentro do currículo, todos os profissionais da escola são envolvidos e eles podem se utilizar dessa ferramenta sim ou não, dependendo do conteúdo que o professor achar interessante. Até porque a criança não pode ficar na tela 4 horas, né? Então, por isso que tem a disciplina específica. E os professores se utilizam, então, desse mecanismo através de data show dentro das salas de aula, que eles, né, enfim, eles se utilizam de outras formas também. Então é muito variável. Isso fica à disposição do nosso profissional, de todas as áreas, se ele quiser interagir ou não, e com né, a tecnologia. Mas dificilmente os professores não interagem, né? Em alguns momentos, claro, não é o tempo todo, né? Tudo isso também tem que ter um certo limite, mas eles interagem e trabalham muito com essa questão, porque toda sala de aula tem o seu grupo, os seus professores, então isso facilita a vida deles também. Claro. O município criou centros tecnológicos de inovação, uma perspectiva mais ampla de tecnologia como um todo. E para a educação em especial, criou e implantou programas como o Meu Aplicativo, Aham. que exatamente usa a tecnologia de forma integrada ao ensino. Como que essa iniciativa foi estruturada? Nós queríamos implementar a educação integral. E a educação integral no Brasil, infelizmente, a gente tem um conceito de educação integral que a criança precisa ficar 12 horas na escola. Isso às vezes não é educação integral. A criança não pode ficar mais do que 7 horas dentro da escola, a gente sabe disso. Então, nós tínhamos que partir por a integralidade na área da educação mesmo. Nós não queríamos ser cuidadores, né, nós queríamos ser realmente, né, produzir conhecimento junto com as nossas crianças. Então nós criamos núcleos que nós chamamos Centros de Inovações Tecnológicas, onde a criança é fora da escola, mas próximo a algumas escolas, e a criança faz então o seu período de integralidade, né, através das carga horária, dentro desse espaço. Então é um espaço próprio, com disciplinas desde tecnológicas, com disciplinas culturais e esportivas. E ele ali faz o desenvolvimento, então, integral, que é o que a gente entende como um conceito de integralidade, né? E a criança participa ali. Então, nós pegamos a criança na escola, por exemplo, a criança vai na aula de manhã. Quando termina a aula de manhã, passa um transporte, nós pegamos essa criança, levamos esse centro, ele almoça, faz as suas atividades no período da tarde, são 2 tardes, 3, 2 tardes e meia para complementar a carga horária integral, e nós devolvemos a criança para a escola, para os pais, no horário de término de aula. Então essa criança, ela fica esse período conosco, num espaço diferente da escola, porque a gente entende que também sempre no mesmo espaço aquela a gente sabe muito que o socioemocional é muito envolvido com imagens, com os sentimentos, né. Então, entendemos que nós precisamos transpor essa criança para um espaço adequado dentro dessas atividades. E é o que está acontecendo. O resultado, assim, está sendo maravilhoso. Nós já implantamos 3, 2 estão em total, funcionamento, né. O terceiro já inauguramos agora e temos mais 3, então, para fortalecer as demais regiões da cidade. E isso tem, assim, chamado muita atenção, porque, quando você fala educação em tempo integral, você fala para os pais, né: "Ah, vamos matricular seu filho no tempo integral". Muitos pais querem aderir, muitas famílias não querem, por N situações, que a gente, né, cada família, eu digo, é uma situação. E esses pais, às vezes, não aceitam.
Então, dessa forma que nós trabalhamos, é optativo para as famílias que querem a criança com uma educação integral, né, participando. E no primeiro momento foi assim muito procurado, e agora cada vez mais. Então a gente entendeu que realmente está dando certo. É isso que os pais precisam, que os pais querem. Porque muitas vezes a gente acredita que, ai, cuidando da criança, a criança estando todo dia na escola, é isso que os pais necessitam, mas às vezes não é. Então, essa comunicação que a gente teve com comunidade, escola, família, deu esse resultado para nós implementar dessa forma. Claro. E a tecnologia pensada não só em sala de aula também, ela é um fator importante na gestão estratégica. Quais tecnologias o município tem adotado no eixo condutor da rede de educação? Na verdade, além da plataforma que nós trabalhamos a questão da robótica entra aí, né, a questão de formatação de a criança. No final do ano, nós até criamos uma competição, é o Chape Robótica lá, que as crianças então fazem essas disputas. Nós criamos Chapecó Digital também, que é um momento que as nossas crianças conseguem fazer seus programas, criar seus jogos, enfim, tudo isso é importante. Mas a tecnologia, eu acho que ela é integrativa, nós não podemos esquecer disso. Hoje é muito falada, mas acho que a palavra ideal aqui é a integração, você poder integrar, né, todos os conteúdos, enfim, tudo isso que a BNCC preconiza dentro do pensamento computacional, tudo isso, mas também você saber que ela vem, nós precisamos desenvolver essa criança para o mercado lá fora. Então, nós precisamos aliar tudo isso. Então, quando a gente faz dentro da escola, dentro do pensamento computacional, é estudar realmente, né, a linguagem computacional, a estrutura computacional, a criação de algumas tarefas. Fora dali, nos centros de educação, nos multiuso que nós chamamos, a criança vai se desenvolver para o mundo do trabalho também, para a questão da competição, enfim. Aí também nós elencamos um outro viés, que complementa o da sala de aula, mas que nunca pode se esquecer do conhecimento em si, né, que é o tradicional curricular nosso. Então, essa integralidade tem que haver, senão a coisa não vai acontecer. Claro. Eh, Ainda pensando em políticas públicas de uso de tecnologia, esse ano tem aplicação da prova do Sistema de Avaliação de Sai. Educação Básica, o SAEB, que compõe o principal indicador da qualidade da educação brasileira, que é o IDEB. Eu gostaria de saber como que o município tem usado esses resultados no planejamento de políticas públicas. Eu falo que é tecnologia porque são dados, né? São Então, são dados. dados que E a recebem. tecnologia é isso também, né, são dados, Exatamente. né. E que são muito importantes. Eu acho que isso a educação está crescendo muito nessa questão de nós termos os dados, o gestor público, né, poder ter dados para realmente traçar objetivos, né. E isso, está acontecendo, assim, de uma forma muito legal, por algumas empresas, não todas, eu digo, mas que está acontecendo de uma forma muito espontânea, verdadeira e que tem ajudado muito. Então, nós ainda pensamos, né, que o aluno ele tem que ser, além de um, ah, adquirente de conhecimento tecnológico, tem que ser um produtor tecnológico também, né. E isso tem, nos ajudado muito. E a questão do SAEB, nós em Chapecó também temos a prova, o Avalia Chapecó que nós falamos. Nós temos uma política também educacional voltadas à avaliação de toda a rede, que é feito um processo avaliativo início do ano, final do ano, também junto com o SAEB, no ano que tem o SAEB. E esse processo avaliativo, ele compõe também, serve para nós, além do parâmetro, né, para ver a questão dos avanços, a questão onde precisamos melhorar, também a questão da valorização do nosso profissional de educação, através de um processo qualitativo e também mensurável, né, que a gente fala que é através da avaliação, dessas avaliações. Então é muito importante essa questão da processo avaliativo. Eu não acredito que o SAEB seja em si só né, a régua aí para nós medirmos, né, a qualidade da educação.
Eu acho que é um dos fatores. Mas no Brasil só temos esse. Então é nesse que todo mundo se baseia, né? E ele é bem complexo. E eu acredito que você avaliar algumas séries, alguns anos, também é algo que nem sempre é bem, né? Vamos fazer, não vamos ver o todo. Mas é um indicador, que é o que nós temos hoje, que se utiliza. E que tem todo mundo correndo atrás. Mas eu diria assim, que não é só isso. Não é só isso. Acho que a qualidade da educação perpassa por muitos outros itens, muitos outros fatores, para você desenvolver uma criança na integralidade. Porque hoje, com todo esse mundo tecnológico que nós temos, a acessibilidade de conhecimento, de conteúdos, uma criança hoje, um clique de um botão, ela, com a inteligência artificial, ela resolve uma prova, né? Ela faz uma redação. Então, a gente tem que cuidar muito disso e eu vejo que não é só isso que vai transformar, né, uma criança num ser humano íntegro com conhecimento. Claro. E para finalizar, nesse tempo, frente à Secretaria Municipal de Educação, Bastante. quais foram os aprendizados que a rede teve nesse dia, no combate, na superação de desafios? Acho que o maior aprendizado para nós, acho que para todos nós na área da educação, foi realmente a questão do Covid, ele naquela fase que passamos, né, que graças a Deus passou, esquecemos também, mas nos trouxe um empurrãozinho aí bem forte na questão tecnológica. Eu acho que isso foi um grande diferencial. Eu acho que é um momento aí que nós temos que fazer uma parte mesmo na área da educação, que nos obrigou muitas vezes, né, não só os gestores públicos, como os profissionais de educação, a realmente se integralizar na questão tecnológica. Então, eu acho que isso é um grande desafio, mas o que eu levo da educação, sempre eu digo, é que, infelizmente, a educação é um processo longo, com resultados a longo prazo. Eu sempre converso, não é como você tirar uma foto e está pronta, ou você construir uma casa, tu sabe que aquele período não é. Desenvolvimento de um ser humano é a vida toda. Então, os seus resultados também são a longo prazo. E a demora da evolução, acho, de gestão pública educacional. Eu acho que a gestão hoje é um dos papéis fundamentais também na qualidade da educação. E eu não falo só do gestor, prefeito, secretário de educação, a equipe da educação. É os que estão lá na escola também, que é o diretor, o gestor de escola, enfim, a sua equipe que gestiona, né? Esse é o grande diferencial. Eu costumo dizer que a gente percebe muito quando você põe o pé na escola. Você sabe a gestão, a equipe que você tem lá. Quando você entra numa escola, qualquer escola que for, você vai perceber, né, já pelo conhecimento da gente, enfim, a gestão que ela tem, o que acontece mais ou menos dentro daquela escola. Então, essa integração toda tem que acontecer. Claro. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, podcast da Letras. E comigo hoje esteve a Astrid Gitoso, que é secretária municipal de Educação de Chapecó, em Santa Catarina. Astrid, muito obrigada pela sua presença. Mas eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui, né, trocando alguns conhecimentos, conversando, dialogando, que esse é o nosso caminho educacional. E dizer que também aí estamos estudando bem, né, essa questão da inteligência artificial e a gente sabe que tem muitos programas positivos. E um deles é a Letros, né, que a gente acredita que realmente está no caminho certo aí da inteligência artificial, porque ela é muito preocupante e eu acho que requer muita responsabilidade. Por isso, nós precisamos, com certeza, avaliar todo o cenário. E aqui na feira, né, na BET, está acontecendo isso. Então, mas eu acho que a avaliação bem, profunda vale a pena. Tá Obrigada. Obrigada. Continue acompanhando e compartilhando histórias que inspiram a transformação.